Olá, olá, moçada. Professor Bucks trabalhando aí com você, exercícios da Biologia 2 da primeira apostila. Nessa parte a gente já está trabalhando vírus. E uma questão clássica que é interessante você saber é um dos vírus aí mais populares que a gente tem no Brasil, que é o vírus da dengue. Então vamos acompanhar pelo enunciado, ao mesmo tempo já vamos negociando aí algumas características da dengue. Falou de dengue, até senti um mosquito picando na orelha já aqui, ó. Investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti, geneticamente modificada, que é candidata para uso na busca de uma redução na transmissão dos vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento dos músculos das asas. As modificações genéticas introduzidas é um gene dominante condicional. Quer dizer o quê? Que esse gene tem expressão dominante. Se recebeu uma cópia, esse gene já vai se manifestar. E ele vai se manifestar nas fêmeas. Então, o que você tem que entender desse enunciado? Eles estão discutindo com você uma doença de vírus, mas ela é provocada pelo vírus e é transmitida pelo Aedes aegypti. Muitas vezes isso pode aparecer errado no enunciado, ou eles tiram uma notícia do jornal dizendo que aumenta o número de casos de dengue causado pelo Aedes aegypti. A dengue não é causada pelo mosquito Aedes aegypti, ela é transmitida. Ah, professor, mas isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. O mosquito, ele funciona como se fosse uma seringa. Ele pega o vírus de uma pessoa e ele passa o vírus para uma outra pessoa, né? Então não é o mosquito que está causando, é o mosquito que está transmitindo. Quer dizer o quê? Que o vírus não nasce no mosquito? O vírus não nasce no mosquito. O mosquito simplesmente passa o vírus de uma pessoa para outra. Então, o que você tem que cuidar? Falou de dengue, você tem que pegar algumas características da doença. Então, olha o que ele bota no enunciado. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de mosquito Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti desta variedade geneticamente modificada, né, o mosquitinho transgênico, reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? Então, primeiro, por que eles falaram do impacto ambiental? Você está alterando a característica genética do mosquito, que faz parte daquele determinado ambiente. Apesar da gente achar muito pancada esses mosquitos transmitindo doença para todo mundo, o mosquito faz parte desse ambiente. Ele só está se multiplicando, se proliferando, numa quantidade maior do que o esperado. Mas se ele faz parte do ambiente, ele também está dentro de uma cadeia alimentar. Ele está interagindo com as outras espécies, ele está trabalhando junto na comunidade. Ele faz parte daquele ecossistema. Então ele interage com outros organismos, ele serve de comida para outros organismos. Então eles têm um medo de repente, introduzir um mosquito desse geneticamente alterado e ele causar um impacto ambiental muito grande, afetando a cadeia alimentar e afetando o ecossistema. Por isso são feitos estudos ambientais para tentar entender o que aconteceria se alterasse ali, de repente, alguns elos da cadeia alimentar, né? Então, quando fala de vírus são organismos que não são formados por célula. Tem muitos pesquisadores que discutem até se vírus são organismos, porque a gente costuma dizer que todos os seres vivos são formados por célula, exceto os vírus, né? Então alguns já dizem, se tem célula é ser vivo, se não tem célula não é. Mas o conteúdo que cobra no vestibular é conteúdo do ensino médio. E no conteúdo do ensino médio, geralmente, vírus é colocado como ser vivo. Então, a estrutura do vírus é bem simples. Você tem ali o material genético do vírus, que pode ser um DNA ou pode ser um RNA, dependendo do vírus. Nesse caso, a gente tem como RNA no vírus da dengue. Aí você tem uma capa de proteína, que é o que vai proteger esse material genético, e tem na capa de proteína ali os receptores, que são proteínas que vão ajudar esse vírus a se ligar nas proteínas da membrana da célula. Quando o vírus se liga na proteína da membrana, ele vai ter afinidade por essa célula e a célula vai acabar puxando o vírus para dentro, pegando o material genético dele e multiplicando esse vírus até a morte. Então, vírus são muito simples, são capas de proteína com informação genética. O que tem na informação do vírus? Tem a receita para a célula
célula fazer novos vírus. Quando a célula pega essa informação, ela lê essa informação e começa a produzir vírus até morrer. Então, na verdade, é a célula que acaba se matando com a informação que o vírus passou para ela. Não estou querendo dizer que o vírus seja inocente, porque se falar de dengue, nossa, a dengue provoca uma série de sintomas bem desagradáveis. Você é picado lá pelo mosquito e 3 a 7 dias, às vezes até mais, vai demorar para aparecer os sintomas. Começa dor de cabeça, dor no músculo, dor em articulação, dá umas diarreia, você começa a apresentar umas manchas vermelhas na pele, Dengue, não tem erro, você vai ficar lesado num canto com vontade de fazer absolutamente nada. Daí o mosquito vai picar a pessoa que está com dengue e vai acabar passando esse vírus da dengue para uma outra pessoa. Então o mosquito tem o papel de vetor. Vetor é sinônimo de transmissor, não quer dizer que ele é o causador. Quem causa a dengue é o vírus da dengue. Então os problemas hoje para os mosquitos estarem se multiplicando muito além do normal é que nós estamos criando ambientes onde esse mosquito pode se multiplicar. Qual é o ambiente que o mosquito se multiplica? A fêmea precisa de água parada, que ela bota os ovos próximo à água e as larvas do mosquito são larvas aquáticas. Então, caixa d'água aberta, o pratinho do vaso, pneu, tudo isso é ambiente propício para o mosquito da dengue poder colocar os ovos e ter as larvas lá dele se multiplicando. Então, se a gente for dar uma olhada nas alternativas, olha lá, ó. Alternativa A discute para você que isso vai diminuir o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos. Não, a gente colocou o quê? No enunciado lá, ele está dizendo para você que o vírus, que o mosquito transgênico vai ser afetado só a fêmea transgênica e não o macho. Então os machos vão se reproduzindo, esses que eles introduziram, e vão gerando as fêmeas que não vão conseguir voar e não vão conseguir chupar as pessoas, não vão conseguir transmitir a doença. Então a alternativa A está errada. Na alternativa B, ele já diz que isso restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito. Sim, a fêmea não vai conseguir voar, mas a fêmea não vai conseguir se reproduzir se ela não consegue voar, Então você vai controlar a transmissão da doença. Na alternativa C, você já diz que isso vai dificultar a contaminação e a reprodução do vetor natural da doença. Então você já associou com a capacidade dela picar as pessoas e com a capacidade dela encontrar os machos para se reproduzir. Peraí, mas por que a gente está discutindo a fêmea? É a fêmea e o macho que picam as pessoas? Sempre quem chupa você é a mosquita, Então você é chupado pela fêmea. Os machos de mosquitos não gostam de chupar sangue. Eles chupam coisas doces, que nem a seiva elaborada das plantas, que é rica em glicose, o néctarzinho da flor. Agora, quem curte chupar sangue, aquela que você esmaga, é uma mosquita. Então diga, maldita mosquita. Vamos olhar as outras alternativas. A alternativa C é uma alternativa que dá para marcar como certa já. Mas olha a alternativa D. Isso tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença? Aqui tem um termo legal de marcar na parasitologia. Agente etiológico. Escreva embaixo de agente etiológico. Causador. Agente etiológico é quem causa a doença. O vírus, a bactéria, o protozoário, o verme. O mosquito é o vetor, é o transmissor. Então isso vai tornar o mosquito menos resistente ao vírus da dengue? Não é isso que foi discutido, só vai fazer as asas da fêmea não crescer, dificultando reprodução e contaminação. Então, errada a alternativa D. Agora, se você olhar a alternativa E, ela coloca ali que isso dificultaria a obtenção de alimento pelos machos geneticamente modificados. Não, no enunciado diz que isso vai agir, o gene lá, só nas fêmeas. Então falou de macho, não está trabalhando com o que a gente trabalhou no enunciado da questão. Então a alternativa certa mesmo, eu marcaria ali a alternativa C. Dengue é transmitida pelo mesmo mosquito que pode transmitir a zika, a chikungunya, a febre amarela. Então é um mosquito que dá para transmitir várias doenças ao mesmo tempo. É pacote promocional, seja picado pela Aedes e vai saber o que você conseguiu pegar.
Então, são doenças que tem mosquito que a gente chama de doenças endêmicas. Quer dizer que ela é característica da região onde está esse mosquito. Agora tem que cuidar o quê? Com o aquecimento global, os mosquitos estão se espalhando por outras regiões. Então, muitas doenças que eram endêmicas de determinadas regiões vão começar a se espalhar por outras regiões onde não eram conhecidas. Tranquilo, moçada? Então, tela mosquiteira, evitar água parada e passar um repelentezinho de vez em quando vão te proteger de doença de mosquito. Um abraço!